Meus cumprimentos a todos os nossos amigos e companheiros dessa jornada que nós sempre fazemos aqui, essa emissão de notícias pela rede TV do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, a nossa Ecosil. Temos o prazer, a honra e o privilégio de recebermos a legenda do jornalismo paraibano, quiçá brasileiro, a memória viva que nos traz aqui toda uma trajetória brilhante no seu percurso, no curso da sua vida, ao longo do nosso jornalismo, das letras públicas, que nos trouxe sempre a informação a serviço do interesse público. Ele compõe o quadro da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Chegou aqui pelas mãos do nosso conselheiro culto e no meu confrade da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, conselheiro Flávio Sátrio, há 2 décadas passadas. Jornalista profissional, com passagens pelos principais jornais do Brasil e da Paraíba. A começar pelo secular jornal A União, onde atuou como repórter, como redator, o Correio da Paraíba, como redator e editor de economia, o Jornal da Paraíba, como editorialista, também o Jornal Norte, o Globo do Rio de Janeiro, o Jornal do Comércio de Recife, militou nas revistas A Carta e Algo Mais no Recife. Ele também é cronista, contista, tem um cabedal infindável de experiências acerca da informação, sobretudo e especialmente a informação de interesse público, que é para o bom proveito, não, para a excelência do jornalismo em serviço. Então, Frutuoso Chaves, ele não só é repositório de grandes histórias havidas nas redações dos jornais por onde passou, como pela sua própria experiência pessoal ao longo de sua rica e frutuosa, fazendo um trocadilho aqui, frutuosa trajetória a serviço da população, da comunidade e da soberania do interesse público. De forma Frutuoso, é uma honra e um privilégio receber aquele que é a honra e glória do jornalismo paraibano. É um privilégio ser seu amigo, um privilégio em algum tempo da sua trajetória ter trabalhado também contigo lá do nosso saudoso Josélio Gondim. E aqui eu estou absolutamente em festa, com o coração, o peito em festa e o coração a gargalhar ao receber você, e receba e recolha o meu mais escolhido e mais afetuoso abraço desde já. Meus cumprimentos a todos. Um abraço muito forte, muito afetuoso para você, Carlos. E você me faz lembrar agora uma passagem que me foi contada pelo saudoso José Augusto de Brito, escritor, poeta, com militância política também, foi prefeito de Pilar, pai da nossa Hélida Brito, que trabalhou conosco muito tempo aqui na equipe técnica do tribunal. O Zé Augusto foi testemunha da festa de inauguração de um busto de Zé Lins do Rego em Pilar. E depois da saudação costumeira, formal, o Zé Lins resolveu agradecer as homenagens. E falou o seguinte: se por aqui passasse agora o capitão Vitorino Paparrabo, ele pararia o burrinho dele e perguntaria aqui para todo mundo: o que é que esse neto de Zé Paulino fez para receber tamanha homenagem? Ele disse, e eu responderia: piedade, capitão, isso é coisa de amigos, e com coração de amigo ninguém pode. É o que você me faz lembrar agora, nesse momento. Muito grato pelas suas considerações, pela sua amizade, sobretudo. É uma amizade muito honrosa para mim. Tudo que você construiu, o Frutuoso, é o salário moral. É o que você, a sua riqueza, a sua fortuna reside naquilo que você sempre soube fazer com paixão, com amor, com dedicação, com zelo, com carinho e com responsabilidade. Eu queria saber, para que os nossos companheiros e amigos possam sabê-lo igualmente, das suas origens.
onde o prólogo, a trama e aí a estrada da sua vida. Nós gostaríamos de saber acerca de você. Eu sou pernambucano por uma questão de calçada. Eu nasci no distrito de Ibiranga, pertencente ao município pernambucano de Itambé. Se você troca a calçada, você cruza a rua, você está na Paraíba. Mas com 6 meses de idade, meu pai, que era pequeno comerciante em Ibiranga, instalou uma padaria em Pilar. E eu virei paraibano desde os 6 meses de idade, criado em Pilar, né? Filho de um pequeno comerciante. Meu pai mudou-se para João Pessoa no início da década de 1960 e eu vim para cá com meus 14 anos de idade. Estou aqui desde então. Tive a sorte de ter o primeiro emprego em jornal. Eu funcionava na Duque de Caxias, um jornalzinho periódico. Ele funcionava mais em épocas de campanhas políticas, chamava A Tribuna, Tribuna do Povo. E lá eu entrei como jornaleiro. Com atividades extensivas além da função de distribuir jornal. Eu varria a redação, limpava a redação e foi lá que eu aprendi os sinais de revisão. Quando eu saí da Tribuna do Povo, fui para o jornal A União e atuei na União como revisor. De lá galguei aquela carreira que todo mundo galga quando está em cozinha de jornal, né? Revisor, noticiarista, depois fui para a equipe de redação. A última coisa que eu fui na vida, só fui repórter, quando recebi um convite do Globo do Rio de Janeiro, no início da década de 1980. Tirei as férias de um enviado à Paraíba pela sucursal do Recife, o Geraldo Sobreira, paraibano de Princesa Isabel. E ao término dessas férias de produção de matéria, o Globo me chamou e disse, olha, está contratado. Fiquei 10 anos na casa, até a extinção da Rede Nacional dos Correspondentes, não só pelo Globo, mas por todos os jornais brasileiros. A partir daí, todos nós viramos freelancers, né? Quando o jornal daquele precisava, não tem uma pautava e nós fazíamos. Mas é uma atividade já de seus 50 e tantos anos. Estou no serviço público, como nas assessorias de imprensa, desde o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rafael Carneiro Arnaud, a quem eu assessorei, e voltei a assessorá-lo no Tribunal Eleitoral. Estou no Tribunal de Contas há mais de 20 anos, como você já informou, a convite honroso, prazeroso do conselheiro Flávio Sátero, nosso amigo dileto. Qual a distinção, o Frutuoso, que você faz entre a sua longa trajetória na iniciativa privada, nos jornais de grande circulação, principalmente os jornais de circulação nacional e do Estado, revistas que marcaram a época, inclusive revistas que foram divisor de águas, né, em termos de editoração e de divulgação e de informação e de muito prestígio. E o serviço público, o jornalismo para o interesse público, com a sua informação voltada unicamente, exclusivamente, precisamente para o interesse público, e o mesmo jornalismo praticado na iniciativa privada também de interesse público. Qual seria essa nuance, essa linha tênue que, acho eu, que divide o jornalismo para a iniciativa privada e o jornalismo para o interesse público? Ambos têm a mesma função, já me diz que o jornalismo, principalmente o televisivo, e também o jornalismo da iniciativa privada, é uma concessão de interesse público, é uma concessão pública. Muito bem observado. Vamos começar pelas assessorias de imprensa. Elas prestam um serviço inestimável à cidadania. Se feita sem o ranço da assessoria, se o material, os press releases que o assessor de comunicação costuma apresentar à imprensa de uma forma geral, ao jornal impresso, à revista, aos canais de TV, às redes de emissora de rádio, sem esse ranço de assessoria, você tem um material sempre muito bem aproveitado, porque é a informação do serviço.
são os prazos, são as orientações de interesse do cidadão para que toque sua vida, né, para seus compromissos. Isso é importantíssimo. No jornal, no jornalismo impresso, na revista e no jornal, essa informação de serviço, quando gerada por conta própria, por falta de redações, elas ainda ocupam apenas 15% do espaço jornalístico. Os jornais têm que pensar, sobretudo o jornal impresso, ele tem que pensar muito nisso, porque a concorrência é grande com as emissoras de rádio, com os canais de TV e, sobretudo, com o material que pulula na internet, né? Uma informação hoje essa informação está na rede em tempo absolutamente real. Então, o jornalismo impresso, ele tem que pautar como interesse primordial a informação de interesse público. É uma forma de ele fugir um pouco dessa concorrência que é desleal, porque o jornal impresso hoje, isso é distribuído no dia seguinte. É uma informação valiosa, diz respeito a prazos, a campanhas, como a campanha da vacinação, de grande audiência, e é um noticiário, sem dúvida nenhuma, com o maior público, seja no rádio, seja na TV, ou nos jornais e revistas, né? É uma informação que dá trabalho, porque ela tem que ser meticulosa, ela exige pesquisa, ela exige entrevistas. Trabalho difícil, talvez seja o trabalho mais oneroso, porque requer deslocamento na maior parte dos casos. Daí o papel das assessorias de imprensa de já entregar pronto esse material, aberto a pautas, aberto a sugestões, aberto à contradição, que é importante. Isso só aclara o debate público, só aclara a honestidade, a decência da informação, daquilo que se passa para os meios de comunicação. Então, eu vejo as assessorias, sobretudo elas, como essenciais à prestação de informação de interesse público. E é assim que começa a ser entendido, graças a Deus, pelas redações do país. Você veja, eu queria muito o seu depoimento, você atravessou vários momentos. Por exemplo, você passou pelo tempo do linotipista, do revisor, do parem as máquinas, que saiu agora mesmo a informação nova. E hoje nós estamos vivendo o tempo da digital, da era cibernética, de muitas profissões que faziam parte do cotidiano das redações e hoje já não existem mais. Essa questão do tempo real, nós vemos os jornais tradicionais de papel também sendo extintos. Hoje a informação é em tempo real. No meu entender, na minha modesta visão, e eu queria sua opinião, o único Jurássico que sobrevive de forma atemporal, que tem a sua longa manos, sempre em sintonia, sempre em harmonia com a população, que é o rádio. Esse não tem sofrido abalos, creio eu. E eu queria sua opinião, que para nós todos é de grande valia. Porquanto hoje ainda os jornais, os jornalões, os jornais que sobrevivem no papel, eles têm simultaneamente a edição eletrônica, vendida digitalmente a preços vis, a preços só para manter, inclusive. Então, a tendência natural é essa migração 100%, devido às ferramentas digitais, como Twitter, Facebook, Instagram, enfim, tudo que... WhatsApp. Então, hoje é uma mecânica, uma ferramenta que é utilizada 100%. Embora mantenham até por certo conservação ainda dessas metodologias antigas. Então, temos hoje o rádio firme ali, onde o pessoal para almoçar e ouvir o rádio e escutar aquele que entende. O que é que você acha, Frutuoso? Você tem razão. Eu comecei em jornal no tempo do chumbo ainda. A equipe de revisão do jornal A União, até o governo do Hernando Sátiro,
funcionava na Praça João Pessoa, um prédio derrubado para a edificação da Assembleia Legislativa. Então, as oficinas embaixo, balcão de anúncios embaixo, e o pessoal de redação na parte superior, no segundo piso daquele prédio belíssimo, né? Colunas dóricas, você lembra, né? O mais novo que eu, mas acredito que você tenha conhecido o velho prédio do Jornal União. Pois bem, o noticiário local, como sempre, produzido pela prata da casa, pelos jornais. O noticiário nacional e o noticiário internacional, eles chegavam por teletipo. Aí já não sei se você conhece. Não, você é o Telex. Pois é, o Telex já era uma modernidade. Teletipo, o teletipo, que soltava a notícia. Explica como era o teletipo, para que essas gerações... Aliás, eu queria mesmo que você falasse como era o jornalismo naquele tempo, que ninguém sabe, ninguém faz ideia. Esse povo acha que isso aqui hoje sempre existiu. Sempre existiu. Mas veja, era uma máquina que escrevia sozinha, para o público entender. Alguém passava o comando das sucursais das agências, das sedes das agências, e toda a rede integrada ao teletipo, o mesmo sinal chegava pelo sinal do telefone, né? E em alguns casos, mas tudo cabeado, tudo por cabo. E o teletipo recebia a mensagem original na sede que emitia essa informação, e a máquina trabalhava sozinha. Até uma história engraçada de um contínuo do jornal A União, o Clóvis, uma figura folclórica engraçada. O Clóvis costumava dormir no gabinete do presidente Zé Soto, na época, né? Presidente da União. Zé Moraes Soto. Zé Moraes Soto. E a redação fechada, madrugada, o Clóvis já deitava ali e dormia no sofá. O Soto havia adquirido um telex, um aparelho telex, e colocado dentro do gabinete. Bom, a União tinha fama de ser assombrada. Os velhos jornalistas da época iam para o seu turno das madrugadas, todos mortos saíram do Boa Sentença e outros cemitérios da cidade. E o Clóvis se pelava de medo de fantasma. Até que, num certo dia, ele, no sono dos justos, e a máquina começou a trabalhar sozinha e escrever sozinha. O cara que saiu aos berros, né? Do gabinete do Soto. Mas, bom, isso era um teletipo que produzia matéria, a gente dizia que cuspia matéria, porque era de minuto em minuto, não parava aquilo. Emissões das agências de notícias, né? As nacionais, internacionais, a UPI, por exemplo, né? Tinha um telex lá nos jornais, e era a agência internacional mais bem consumida, vamos dizer assim, de maior clientela, né? Bom, mas qual a sigla UPI? É United Press International. Não sei se ainda existe. Não, acho que não. Pois é. Mas veja, as informações chegavam curtinhas pelo telex, e quando era informação gerada pelo governo do Estado para a União, ela chegava em forma de telegrama, faltando conectivos de ligação, preposições, e o trabalho do noticiarista, que eu fui, era colocar aquilo em linguagem fluente, né? Em linguagem jornalística. Foi a melhor escola de jornalismo que eu já tive, porque os craques, a fina flor do jornalismo brasileiro, atuavam nas agências internacionais, nas agências nacionais, e um texto escorreito com essas dificuldades, né? Porque o pessoal que emitia via teletipo concentrava a informação, porque tinha um custo ali, por isso que o telegrama não abstrai aquilo que é desnecessário, é o entendimento da frase, da sentença. Bom, quando veio o telex, você se referiu ao telex, aquilo era uma modernidade. Já trabalhava em silêncio, não é verdade? Mas eu passei nessa fase do chumbo ainda. O jornal só deixou de ser impresso
em chumbo, inclusive na Paraíba, a partir do início de 1980. Você vê, para quem tem 75 como eu tenho, foi ontem, trabalhei o tempo todo. E tive que me adaptar, eu e meus colegas, quem tem a geração que eu tenho no jornalismo, o tempo de atuação, tivemos que nos adaptar ao computador. Senão não teríamos trabalho, né? Trabalho nenhum. Então, tive a sorte de atravessar essas fases todas. Eu considero uma sorte mesmo, porque companheiros mais novos, infelizmente, já se foram, né? E o rádio. O rádio, você falou muito bem, ele se adequa como nenhum outro meio de comunicação a essas transformações. O rádio hoje é televisão, para você ter uma ideia. Você entra no canal do YouTube, os grandes e os pequenos programas de rádio do Brasil estão lá. Filmados e retransmitidos em tempo real. Você está no seu carro, você sintoniza, se você estiver no seu computador, você vê. Não é verdade? É interessante isso. Ou se adapta ou morre, né? Ou morre. Quem mais sofre esse impacto é o jornalismo impresso, que não mudou muito nem na linguagem. O jornalismo, nesse tempo de concorrência de internet, nesse tempo de concorrência fortíssima do rádio, da televisão, ele tem que ser um jornalismo analítico, de opinião. Ele tem que analisar aquilo que a internet está dando na hora. Agora é custoso. Exige gente muito mais capacitada, existe maior número de entrevistas. Os famosos especialistas em temas têm que correr para redações. É o que eu penso. Pois vamos dar um intervalo e voltaremos a seguir para falarmos com esse tesouro da imprensa brasileira, que é o nosso jornalista querido Frutuoso Chaves. Até já. Então, retornamos aqui com o nosso grande e legendário jornalista Frutuoso Chaves. E eu já inicio um pouco nostálgico e atravessando esse Rubicão jornalístico, e alias jacta est, como dizia Júlio César ao atravessar o Rubicão, a sorte está lançada para o jornalismo na sua forma e também em seu conteúdo, em tempos contemporâneos, em tempos odiernos. Eu dizia aqui, falava com Frutuoso, e eu gostaria que ele explicasse para essas gerações, de amplíssima utilidade pública, até para os novos jornalistas e aqueles amantes das letras. Então, como era o cotidiano do jornalismo de início. Então, tínhamos certas funções, certas atividades ocupadas, como o linotipista. O que é o linotipista? Falava do fotógrafo que saía a cata de fotografias, depois tinha que haver uma seleção para poder ver qual é aquela que seria digna de uma capa, ou para intitular uma matéria, ou depois do sujeito o jornalista fazer um belíssimo texto, vai lá e modifica. Tem alguém que vai dizer que não dessa forma, o título, escolha o conselho editorial para escolher qual é a manchete, qual é aquela que é mais comercial, ou aquela que é mais impactante. Quer dizer, tem todo um frisson, uma adrenalina, um calor dentro de uma redação de jornal. E eu gostaria que você transmitisse essa realidade da rotina das redações, o Frutuoso. Que essa coisa saudosista é muito importante para trazer de lá para cá, e para que as pessoas saibam que esse produto final tem uma história. E a história é você. Você personifica a história do jornalismo nosso da Paraíba. Coisa de quem tem tempo na praça. Mas veja, experiência. Linotipo, eu peço aos ouvintes que tiverem curiosidade sobre o tema, quem passar na frente do jornal Correio da Paraíba, esquina da Pedro II com a Avenida Tabajara, observar na calçada do Correio uma velha
curiosidade de ver isso aí. Era a alma do jornal. Sem ela não existiria jornal com a dinâmica que o jornal já tinha, né? É o chumbo. Era uma máquina que continha um tanque de chumbo derretido e um teclado, como qualquer máquina datilográfica. A partir do momento que o linotipista ia teclando as palavras, as sentenças, as frases, essa máquina ia soltando matrizezinhas de metal dentro de uma cacheta, e essa cacheta é quem imprimia as letras em chumbo derretido, como se fosse um carimbo. Tudo invertidazinho, como se fosse um carimbo. Cada linha daquela, ela era montada numa grade de ferro e madeira, para você ter uma ideia. Se o montador tropeçasse, ele empastelaria a página toda, né? Aquilo ia montar, era um atraso para a impressão do jornal. Então, quando passarem diante do prédio do jornal Correio da Paraíba, observem a velha linotipo. O Roberto Cavalcante teve uma felicidade, uma sorte para a gente, para o público de uma forma geral. A calçada do Correio transformou-se num museu a céu aberto com essa velha linotipo. Os estudantes de jornalismo, o pessoal da universidade saindo agora, que não conhecem, certamente já ouviram falar, porque isso faz parte do curso, né? As origens do jornalismo. Mas observem que vocês têm uma boa ideia do que é. É um modelo quase único para todas as linotipos. Umas maiores, outras menores, mas exatamente com aquela distribuição de peças, de matrizes. Bom, o papel do revisor... Quando no tempo do papel, eu falo porque hoje todo mundo digita seus textos em teclado de computador. Mas com a velha máquina de datilografia, os textos compostos pelos repórteres, que é o pessoal de campo, o pessoal que ia para a rua para as entrevistas, ainda hoje é assim, por redatores e por articulistas. Todo esse texto era despachado para as oficinas, para a composição tipográfica, né? Com usos de letras de ferro para os títulos, para manchetes, e para a letra miúda, as barrinhas de chumbo da velha linotipo. Esse texto recomposto pelo linotipista, muitas vezes continha um erro. Faltavam palavras, faltavam letras dentro das palavras. O papel do revisor era fazer a devida correção. Então, a linha errada, a linha de chumbo, a barrinha de chumbo com a linha errada era jogada fora e substituída pela linha correta. Era um papel do emendador. Então, os textos saíam da redação, iam para as oficinas, compostos em ferro e chumbo derretido, daí o termo composição a quente, submetido à revisão e, depois da revisão, submetido à emenda. Quando o computador começou a operar nas redações, a partir do Sul, perderam o emprego, evidentemente, o linotipista, porque o repórter já compunha o seu próprio texto. Perderam o emprego os revisores, infelizmente, deveriam estar atuando, e atuam em muito pequena proporção no jornalismo impresso. Mas perderam o emprego, e se não tinha revisão, não tem a emenda. O emendador também perdeu o emprego. É uma lástima que o progresso, quando vem sempre em sacrifício de alguma mão de obra. No caso do jornalismo a quente, da impressão a quente, foram esses aí. Bom, havia também nas redações de jornal a figura do copydesk, do redator. O sujeito mais qualificado, o camarada com maior experiência de jornal. A última ascensão no quadro profissional das redações era o redator. Daí ele saía para comando de equipes, para as editorias, a editoria geral, a direção das redações. Mas no feijão com arroz, o último posto era o posto de redator. Saía daí para comandos. Bom, então o material que chegava do repórter de rua ia para o copydesk.
ia para a elaboração do texto final. Esse era o papel do redator. A partir do momento em que houve também a informatização das redações, as empresas começaram a procurar repórteres de texto final. Então, a equipe de copydesks hoje, numa revista, num jornal, se limita a meia dúzia de gatos pingados, né? Mas, eu repito, são coisas de progresso. A diagramação do jornal já é feita em ambiente absolutamente asséptico. Não tem mais a graxa, não tem mais a tinta, nem o pandemônio das oficinas, né? Uma sala de cirurgia hoje. Mas eu repito, à custa do sacrifício de alguns profissionais que não teriam mais a razão de existir. A diagramação do jornal, que era feita com papel, tinta, régua e máquina de calcular. Tinha muita matemática nos desenhos de uma página do jornal, porque dependendo da fonte escolhida, a fonte entenda-se como o tamanho da letra, né? Para a formatação da página. Então, um texto de 30 linhas num corpo 12 ocuparia menos espaço do que num corpo 14. E para isso era preciso uma máquina de calcular e uma régua para o desenho do diagramador. Nós chamávamos isso de espelho. Era o espelho da página, o aspecto que a página seguinte teria depois da impressa. A página do dia seguinte era impressa de acordo com o desenho do diagramador, com o editor do lado, escolhendo a posição da foto, escolhendo a largura dos títulos, o corpo dos títulos, o corpo das matérias. Tudo muito mais trabalhoso, tudo mais complexo. Hoje se faz a mesma coisa em tempo rapidíssimo, eletrônica, né? Dentro de uma tela de computador. Muitos editores de assuntos, um editor de economia, um editor de esporte, um editor de cidades, eles já dispensam o diagramador. O diagramador na sua versão eletrônica já. Porque o sujeito botou a grade e ele coloca as matérias que quer dentro dessa grade que já foi feita. Eu nunca me interessei em aprender a diagramar nessa fase nova do computador nas redações, porque eu sabia que isso poderia significar a demissão de um diagramador da casa. Se eu fizesse isso, porque a empresa ia pagar ao colega da diagramação. Aí sempre me recusei a fazer. Mas operar computador, despachar o material, tem que fazer ou você não sobrevive no meio. Mas eu chamo a atenção para os ouvintes para conhecerem de perto uma linotipo, calçada do jornal Correio da Paraíba. É uma coisa que sempre me causou espécie, a que você se devia, a que você atribuía a precariedade financeira, os jornais e a época, sempre que eu tenho conhecimentos, sempre viviam dificuldades, sempre você via sempre os jornais, às vezes sobrevivia à base dos classificados, anúncios, enfim, excetuando alguns grandes magnatas que tinham as suas redes, como o Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, nosso paraibano, tinha uma rede. Era então o Roberto Marinho de sua época, mais do que ele, inclusive, que tinha um domínio sobre a mídia falada e escrita, que o levou, inclusive, a ser embaixador do Brasil na Inglaterra, e que ditava, que também era um grande incentivador das artes, o Museu de Arte Moderna. Ele era um homem, um visionário, criou os diários associados, que sobreviveu ao longo do tempo até após sua morte. Então, mas tirando esses grandes personagens, esses grandes empresas
da mídia nacional. Aqui você atribui essa precariedade, sempre era uma dificuldade de sobrevivência, tanto do rádio como... A dificuldade do jornalismo, em qualquer que seja a época, a crise, ela é decorrente da economia. A economia está bem, as empresas de jornalismo vão bem. Quando a economia desaba, foge um anunciante. O jornalismo, sobretudo o jornalismo impresso, ele vive do anúncio. Pode distribuir de graça as tiragens. O preço de capa não paga sequer uma redação de jornal hoje em dia. Então, é todo um negócio sustentado pelo anunciante, pelo patrocinador. E não é diferente, sobretudo na TV. A TV vive de patrocinadores, vive de anúncios, né? O rádio, de certa forma. O jornal tem um espaço em papel e tinta ainda, que é a contrapartida dele para o anúncio publicitário. Mas quando a economia desaba, o anunciante refuga, porque ele tem outros compromissos. Refuga a contragosto, porque sabe que a propaganda é a alma do negócio, para a gente repetir o velho clichê. Mas uma crise é atrelada, a crise do jornalismo está diretamente atrelada à situação econômica de qualquer cidade, de qualquer estado, de qualquer país. Todo mundo padece das mesmas dificuldades. Eu não acredito que as edições, a venda de capa, não paga um terço da despesa do jornal. Não acredito que pague. É muito caro, muito oneroso, né? O jornal em si, o meio de comunicação, o veículo, é muito oneroso, né? Muito, muito, muito. Eu deixei de acompanhar isso de algum tempo, desde que saí da militância em redação de jornal. Isso já tem mais de 20 anos. Minha última atividade em jornal foi a de editorialista do jornal da Paraíba, que fechou, né, já há um bom tempo. E deixei de acompanhar. Mas eram preços em dólar. O papel jornal era um papel importado, porque o mercado nacional, a indústria nacional, não atendia à demanda. Repito, não sei como é que anda isso hoje, até porque os jornais todos encolheram as suas circulações, o grande e o pequeno. Quando eu comecei a militar em jornal aqui, a Paraíba tinha 5 jornais impressos. 5. A Velha União, que continua aí firme, e com bons serviços, né, à população. O jornal O Norte. O Correio tinha sua edição impressa também, e nos últimos anos era a maior do estado. Eu estou falando dos diários. O jornal Diário da Borborema, em Campina Grande. Então, ficou a União. Repito, com impressão em papel e tinta, né? Que a tiragem do jornal, não sei quanto é hoje, até porque está todo mundo na internet. Você é assinante do jornal, você paga a sua assinatura, você veicula sua publicidade pela internet. Hoje, um jornal como o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha de São Paulo, não manda mais jornal em papel e tinta, que chegava no aeroporto do Recife. E o Recife distribuía para Paraíba, para Alagoas e para o Rio Grande do Norte. Hoje não existe mais isso, peso dentro do avião, um frete caro. Então isso tudo te chega pela internet, na telinha do seu smartphone, ou então na telinha do seu computador doméstico. Mas você só tem leitura irrestrita as páginas de um jornal desse, se você for assinante. Se você não for, você lê notícias, mas determinadas colunas, determinados temas, determinadas reportagens são privativas do assinante. Os tempos levam a isso. Agora você me pergunta quanto tempo dura mais o jornalismo impresso. Eu, sinceramente, não consigo responder, mas eu acredito que não tenha muito tempo de vida, não. Está todo mundo fechando as portas. Fui editor do Norte durante toda a década de 1980. Eu recebia os jornais do Centro-Sul por volta de 6, 7 horas da noite, quando chegavam
aqui numa banca única, no distribuidor, que distribuía com os assinantes. No caso, o Jornal Norte assinava fazia essas 3 assinaturas, pelo menos. Globo, Estadão, A4, Jornal do Brasil ainda funcionando na época. Funcionava, E Folha de São Paulo. Mas só conseguia ver isso no finalzinho da tarde, quando chegavam. Chegava no Recife, e o Recife, o pessoal, a central de distribuição no Recife distribuía para o interior de Pernambuco, para a capital e para os estados vizinhos. Isso deixou de existir. E você tem, hoje, à noite, a leitura do jornal de amanhã. Eu acho que você já notou isso. E isso perde eu acho, um pouco de encantamento para um jornalista de papel e tinta, como eu fui metade da minha vida de profissional. O bom mesmo era ler o jornal no dia seguinte. Se eu leio hoje à boca da noite o jornal de amanhã, isso já tirou um pouco do interesse, sei lá. Era o café da manhã com a notícia. E era o frisson. Você ficava esperando amanhã o que é que vai surgir amanhã, sobre determinada notícia que você estava sabendo que abalava a sociedade. Você no dia seguinte queria saber a sequência daquela reportagem. O jornalzinho jogado na sua varanda pelo menino de bicicleta. Gazeteiro. O gazeteiro acabou essa coisa toda. As bancas, procura uma banca de revista em João Pessoa hoje. Não é verdade? Acabou. Aquele espetáculo bonito das revistas penduradas em cordéis, dos jornais acumulados lá em fardos, acabou isso tudo. Frutuoso, para nós fecharmos o nosso ciclo, riqueza, informações, o porquê da informação de interesse público ela é mais forte para o jornalismo? É porque ela diz respeito à vida do cidadão, aos seus compromissos, à programação que você faz no seu dia a dia. Ela informa para você prazos, ela informa para você decisões administrativas, governamentais, coisas que você precisa para tocar sua vida pessoal, sua empresa. É de uma importância indiscutível o jornalismo de interesse público. Eu gostaria que colocasse até a legenda, por gentileza, do título da nossa... E queria dizer também, aqueles que quiserem, porventura, interagir conosco, temos aqui essa legenda do jornalismo paraibano, reiterando, o jornalista Frutuoso Chaves. Ele trata aqui, entre tantas informações acerca do bom jornalismo e o bom proveito do jornalismo em serviço, a informação de interesse público. E é isso que nós temos aqui, a honra e o privilégio de recepcioná-lo. Pois não, Frutuoso? Você veja o papel da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas, puxando a brasa para a nossa... para o tema do nosso interesse. Isso. Então você veja, hoje tem o comando da Fábia Carolina, jornalista competente, talentosa. Veja quanta informação de serviço a assessoria, a Ascom do Tribunal de Contas distribui com a rede de emissoras, com jornais, com os portais de notícia. Porque são informações de interesse vital, são informações que interessam o gestor público de uma forma geral. Os programas, as orientações do tribunal, é aquilo que eu falei de notícias sem ranço de assessoria. Interessa a qualquer redação. E tem audiência. Tem audiência porque, repito, diz respeito ao interesse de cada um. Você como cidadão, você como gestor público, você como fornecedor de serviços e produtos para a rede pública, né? Para o governo do Estado, para as prefeituras. São informações, são orientações que estão aí a 3x4 nos despachos, vou chamar assim para usar a antiga linguagem dos despachos telegráficos. São informações que chegam a todo mundo, no próprio portal do Tribunal de Contas, os programas, as campanhas, e são, lastimavelmente, ainda no jornalismo impresso, em estado lastimavelmente comatoso, né? Que ocupam 15% do espaço jornalístico.
Quer dizer, há um espaço enorme a ser aproveitado ainda. E eu espero que seja, que assim seja, porque, repito, diz respeito ao interesse social, diz respeito à cidadania. Ô, Frutuoso, uma coisa interessante, você vai me inspirando na medida que você vai falando. Eu fico aqui a imaginar nessa coisa da informação em tempo real, essa dinâmica alucinante da informação hoje. É uma notícia atrás da outra, não existe aquela coisa de capa mais, que impacte, que cause grandes comoções sociais, porque você tem a cada minuto uma sequência de informações em tempo real. E hoje, o jornalismo é uma responsabilidade muito grande, porque você recepcionava notícias e você ficava como telespectador, ou espectador, ou leitor, meramente como um receptor da informação. Hoje você reage, você discute, você opina, você se manifesta. Então a sociedade interage com o jornalista. Então, se você hoje disser uma coisa, ela está perpetuada e ao mesmo tempo, olha, você estava dizendo isso no seu programa tal, na rádio tal, e agora você está dizendo isso aqui, e isso e tal. Então, hoje tem uma responsabilidade para o jornalista muito grande, tanto quanto ele tinha à época. E eu aqui estava pensando, ao você falar, que você, depois de todo o esforço hercúleo para passar por todo esse processo e chegar à arte final, a manchete do jornal lá, impresso, tudo muito bem, na redação, eu estou me reportando há 20, 30 anos atrás, passados, quando você estava em redação. Ainda pegando você e segurando você lá atrás ainda, ou seja, nós estamos aqui no terceiro milênio. Aí, eu fico aqui a pensar, para que essa geração, até de jovens jornalistas, saibam. Então você está com o material pronto, já para a impressão. Aí vem alguém, que eu não sei quem, mas tinha alguém, que diz, para tudo. Saiu a notícia aqui agora, e essa, se que é o editor, que você falou que é quem fazia essa seleção discricionária, ou um conselho editorial, enfim, cada qual tem a sua metodologia. Dizer, essa aqui tem que refaz. Aí varava essas madrugadas para sair daquele. Já que você falou em café da manhã com a notícia, para que o gazeteiro chegasse lá para jogar nos peitos do leitor, ou na varanda, ou no terraço, ou no portão. E uma mira certa, viu? Porque o danado do. Eu me lembro que em tempos de chuva, e nós estamos aqui em inverno, São Pedro já bateu sua meta para esse mês, chegava envolto num saco plástico, já para não molhar, e para a notícia chegar realmente. Então, eu imagino. Enxuta. Enxuta. Aí eu fico aqui pensando, pô, cansada. Imagina, o jornal, não é só o jornalista, é todo o corpo de força de servidor envolvidos para trazer a notícia para nós, consumidores da notícia, privilegiadíssimos em ter aquilo ali chegando e chegar de pé, e você preocupado ainda em bater o concorrente, com medo ainda, será que dá um ano? Essa aqui é nossa, é exclusiva, é exclusivo. Isso eu acho uma maravilha. Vamos começar pela interação social. Importantíssima, importantíssima para aprimoramento do jornalismo. E é uma interação em tempo real. Você está num programa de rádio, de microfones abertos. Você está num canal de internet, aberto também à observação do distinto público. A interação, questionamentos em tempo real, de enorme importância, de indiscutível importância para o aprimoramento da opinião, da informação. Agora, voltando aos velhos plantões. Você está com o jornal praticamente fechado, a impressora já começou a rodar os cadernos internos. A última coisa que vai para a impressão é a primeira página, o primeiro caderno. Então, os cadernos secundários, os famosos cadernos B do jornalismo brasileiro, vão para a máquina ainda com o sol no horizonte. Então, tudo pronto para a impressão final,
tudo pronto para a impressão da primeira capa e surge um assunto de importância absurda. Não pode deixar de estar na edição. Eu acredito que muitos, você e muitos dos ouvintes já ouviram falar em segundo clichê. Nós não temos mais clichês de jornal, de zinco e madeira, que era o que reproduzia as antigas fotografias, mas o termo é usado ainda hoje no jornalismo moderno, o segundo clichê. O que é o segundo clichê? Você termina de imprimir o jornal que já está na máquina, manda esse jornal para as cidades menores do interior, para os fundos do estado aí, para as fronteiras, mas o jornal da capital e o jornal de algumas cidades polo, onde estão o maior número de assinantes, o maior número de leitores, o pessoal que vai na banca comprar por preço de capa, esse jornal tem que trazer aquela notícia tão impactante. Então, vai para a rua, é impresso e vai para a rua, vai para a distribuição, o jornal tal como estava, e é rodada, mais uma vez, a página onde aquele fato importante pôde entrar. Com modificação na primeira página, que fatalmente vai ser manchete. Um assunto que exija um segundo clichê, ele é o carro-chefe da edição. Não tem como fugir disso. Essa coisa ainda existe nos jornais impressos. Os plantões de redação não foram extintos, não. Apesar de você falar do furo jornalístico, da informação exclusiva, essa é mais difícil. É muito difícil você ter um informante isolado, até porque as assessorias de imprensa existem para distribuir os grandes temas e distribuir com todo mundo, sem fazer distinção de grande e de pequeno. O objetivo e o interesse é atingir um maior volume de público possível. Mas, repetindo, o Instituto do Segundo Clichê resolve essa questão da segunda tiragem. O jornal que já está na máquina, esse vai sair. Agora, manda para onde tem menor volume de leitores e de anunciantes. O anunciante quer a circulação dele. Então, a circulação do anúncio dele. Então, o grande palco, a capital, as cidades polos, essas aí vão receber o famoso segundo clichê do jornalismo brasileiro. Não é só do jornalismo brasileiro, não, de qualquer jornalismo. Ainda existe. Então, aquele parem as máquinas, existiu? Isso, existe. Muito dificilmente, porque quase acabou o Instituto do Furo, da informação exclusiva. Não, mas eu estou me reportando, eu fiz uma ressalva da época. Ah, sim, claro. Você já atravessou por isso? Parem as máquinas, esse furo. Para você ter uma ideia, ou a fotografia, ou a própria notícia. Você sabe de que a Paraíba e o Brasil, de certa forma, acompanharam com angústia o sofrimento de um Papa. Não é verdade? Para nós ficarmos aqui no assunto doméstico, o ministro da América de Almeida, meses hospitalizados, foram meses de plantões jornalísticos. O perfil de um Papa, de um grande vulto, de um grande estadista, aqui ou no Brasil, esse perfil é preparado com muita antecedência. E são páginas e páginas de jornal já compostas, com pesquisadores, com informações, com entrevistas. De modo a que, quando a fatalidade batia à porta de um vulto desse, né, e de seu povo, o caderno já estava pronto. E pronto, às vezes, com 2, 3 meses de antecedência. O que se esperava, então, era só a notícia do médico e da família. Isso. Aí já estava pronto. E, nesses casos, segundo clichê, não tinha que, se ocorresse madrugada, segundo clichê, não tinha como. É o plano B. Exatamente. O jornal dizia-se que morre de véspera, feito peru, né? O jornal de amanhã era feito hoje.
Hoje não, hoje você já lê o Jornal de Amanhã, hoje mesmo. É verdade. Perdendo aquela emoção, né? Perdendo aquele encantamento que eu acho que Aquele todos nós que frisson, vivemos essa fase áurea do jornalismo impresso, nós nos ressentimos. Perdeu um pouco do romantismo, né? Verdade. Mas em benefício da celeridade. Tem isso, tem seu benefício. Uma dinâmica diferente. Da dinâmica. E é assim até porque a internet, a concorrência da internet apressou os meios de produção em papel e tinta. Pois, doutor, eu deixo a você agora as palavras finais para nós, infelizmente, concluirmos essa conversa saborosa, tão saborosa quanto histórica, instigante, fomentadora de conhecimentos, disseminadora da realidade jornalística de ontem, de hoje e de sempre. Eu quero dizer da alegria, da satisfação, de renovada de estar com você, ombreado aqui nessa conversa saudável, salutar, rica, afortunada, interessante, sobretudo que fica aqui perpetuada nos anais desse estudo da Escola de Contas Conselheiro Tarcísio Silveira. Agradeço em nome da nossa escola, em nome da nossa instituição, enfim, em nome de tantos quantos aqui nos privilegiam e nos prestigiam com suas audiências. Minha gratidão e o meu melhor abraço. Minhas últimas palavras são de agradecimento e de contar a satisfação que eu tenho de fazer parte dessa equipe, a honra que eu tenho de ter ao lado companheiros como você e me pôr sempre à disposição de vocês para o que quer que seja. Estamos juntos e contem sempre comigo. E um apelo sobretudo aos editores de jornal. Pensem com muita atenção na importância do jornalismo de serviço. Vocês sabem da audiência que esse tipo de informação tem. Porque é a notícia de interesse público. É a notícia que toca na vida do cidadão, na vida do gestor, na vida do fornecedor de produtos e serviços para a gestão pública. Pensem sempre nisso e vocês sempre terão material de primeira ordem, de primeira grandeza. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Mercê de Deus. Fiquem bem, fiquem em paz, saúde e bênçãos.